Louvado seja, engrandecido o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para sempre, sempre seja louvado. Uma boa noite e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Estou aqui mais uma vez nessa terça-feira, 4 de março de 2025, aonde aprove ao Senhor estarmos aqui falando daquilo que é mais aprazível, que é mais importante na vida de qualquer ser vivente desta terra, criado pelo Senhor, que nos fez imagem e semelhança dele, para que todos que nele crê, sejam salvos, né? Agora, aquele que não crê já está condenado, porque ele fez uma escolha. Amém? Então, hoje, nós estamos aqui para exatamente aprendermos, né, do Senhor tudo aquilo que ele tem, né, planejado para nossas vidas, para nos ensinar, né? Mas depende de cada um de nós. Então, este é mais um programa de estudo da palavra, um oferecimento do Ministério da Igreja Central de Comunidades Cristãs, assim como temos ali o anjo da igreja, o nosso pastor Elionai, né? E toda a sua casa, a sua família, participando exatamente de todo esse andar, de todo esse caminhar com Jesus. Deus deu a ele um chamado, uma obrigação, para que ele conduzisse-nos, né? Ou seja, todas as ovelhas que a ele forem entregues, para que ele possa ensiná-las segundo a palavra de Deus e nos encaminhar para que consigamos alcançar a salvação, né, ao aprisco do Senhor, porque somos ovelhas e ele é o nosso pastor. Então ele tem que conduzir-nos para que nós possamos, né, tirar proveito de sermos pessoas que alcançamos a graça do Senhor e entendemos e aceitamos. Porque aquele que não aceita o bem, ele vai viver qualquer coisa, menos o bem. Amém, amados irmãos? Então, é com muito prazer, muita alegria, que aqui estou, com muita satisfação, para transmitir a cada um de vós a palavra do Senhor, através de um texto, aonde o Espírito Santo irá falar conosco, né, no profundo do nosso coração, da nossa alma, abrindo o nosso entendimento, nos dando discernimento, nos dando sabedoria, e isso é o que importa, porque o resto, Deus diz que ele nos derrama, ele nos dá, porque buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras ou as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, é para isso que Deus nos chamou, para que nós possamos entender a palavra dele, o propósito dele, e tirar proveito, amados irmãos, ser feliz. Porque muitos daqueles que pensam que são felizes, né, aos seus próprios olhos, na força do seu próprio braço, está enganado. Ele diz a Bíblia que ele é um pobre e miserável, porque não entende de nada, porque ele pode dar um passo para trás, um passo para frente e 10 para trás, desculpe. Então é assim que o diabo e seus demônios trabalham e querem fazer com cada um que verdadeiramente se predispôs a servir ao Senhor. Então, fique atento a tudo quanto o Espírito Santo nos trouxer de ensinamento, porque isso é o que mais importa. Nós não fomos chamados para perecer, não fomos escolhidos para viver qualquer coisa.
mas sim viver o ápice da vontade de Deus. Então, aqueles que verdadeiramente entender isso, eles serão agradáveis ao coração do Senhor, viverá debaixo da sua proteção, né? Ali estará seguro, porque o Senhor nos protegerá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmo 91. E nós sabemos, estamos sempre vendo, né? E ainda 1000 cairão a nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Por isso, fique ligado sempre na palavra do Senhor, porque assim como o nosso corpo, ele necessita do alimento carnal, perecível, assim também o nosso espírito precisa do alimento espiritual. E aquele que fica vacilando nas coisas do Senhor, eles são comparados às ondas do mar. Uma hora ele está lá em cima, acreditando, cheio de fé. Outra hora ele está desanimado, ele está caído. Mas Deus não nos chamou para estarmos caídos, permanecermos caídos. Por isso, ele nos deu espírito de vencedor, porque ele diz que em todas as coisas, em Cristo Jesus, somos mais do que vencedores. Amém? Então, você que já está aí, você que haverá de assistir e ouvir o que Deus tem para a sua vida, você vai entender que tudo isso é mais importante do que o ouro mais puro, que diz que é o ouro de Ofir, aquele ouro sem impurezas, purificado. Então procure ser para Jesus este ouro de Ofir, agradável a Ele, porque Deus é o dono de todo ouro e toda prata. Nada vai lhe faltar. Tenha certeza disso, amados irmãos. Então, já já, nós vamos orar para que você, comigo, faça a oração da fé, faça uma oração de concordância para que o Senhor venha te fazer um homem, uma mulher dele, ou seja, uma pessoa aonde Deus se agrada. E quando Deus se agrada de um servo, você pode ver isso quando ele fala de Davi, quando ele fala de Daniel, quando ele fala de Abraão, de Isaac, de Jacó. Esse Deus é tremendo demais. Então, amados irmãos, não me canso e não me cansarei enquanto Deus me der força. Aqui estarei sim, falando das coisas que me é mais importante falar, que é da palavra de Deus. Amém? Então, já já nós vamos orar. E se você já está aí ligado, se você está lembrado já nesse dia de terça-feira, porque é uma terça-feira da festa da carne, né? A terça de carnaval, onde tudo disso aí que está acontecendo sempre neste mundo está se findando, porque os céus e a terra passarão, mas a palavra do Senhor não vai passar. Ela vai permanecer sempre enquanto você estiver ouvidos para ouvir, olhos para ver, uma mente para entender. Ele vai estar te buscando, vai estar lutando contra as hóstias espirituais da maldade, para que você possa ser salvo, porque estas coisas,
é que são as mais importantes para Deus. Então eu não tenho dúvida nenhuma, amados irmãos, e sei que este é o caminho, e só existe este caminho. Por isso Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser através dele. Amém? Então fique atento, porque Deus quer falar com você. Amém? Então vamos orar para dar início a tudo quanto o Espírito Santo tem para a gente. Então fique ligado, porque Deus é fiel. Ainda que o homem vá vacilando, vá se mantendo no caminho errado, e a mulher, e tudo isso, uma hora ela vai ver que tudo aquilo ao qual ela escolheu, ele escolheu, verdadeiramente só o levou ao fundo do poço. Porque tem coisas que aos olhos do homem parece bom, mas pode ter certeza que aos olhos de Deus é o que importa. Então, vamos orar para Deus, né, trazer iluminação, luz a hoje o nosso estudo da palavra que está no livro de Romanos, capítulo 10. Amém? Então, oremos para que Deus possa, né, te iluminar, te abençoar, me abençoar, me dar discernimento também, me dar sabedoria, e em tudo quanto esse Deus quiser fazer, Ele é soberano. Para Ele, nada é impossível, mas não depende dEle, porque tudo Ele já fez por cada um de nós. Tudo Ele criou, tudo Ele formou, mas tudo tem que ser para o louvor dEle. Amém? Então, você que já está aí, uma boa noite, seja bem-vindo em nome de Jesus, que Deus possa te abençoar nesta noite em tudo quanto você tem buscado, tem clamado, para você e para toda a sua casa, porque Deus é fiel. Amém? Então ore comigo, né? Feche os seus olhos, se concentre, se desligue de tudo aquilo que possa tirar a sua concentração, o seu foco, para que os seus ouvidos estejam atentos à palavra de Deus. Senhor, Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso que abriu o mar vermelho, que por amor a nós enviou o seu Filho, ao qual Ele instituiu, Ele criou como seu Filho amado, e enviou, e também junto com Ele se fez um para habitar nessa terra de uma forma aonde o próprio Deus se fez carne, se manifestou no meio da sua criação, ao qual Ele fez em 6 dias, e no 7º Ele descansou das suas obras, e aí Ele se agradou de tudo que fez. Pai, aqui estamos, Senhor, para buscar em Ti, através do Teu Espírito Santo, meu Senhor, a Tua bênção, a Tua unção, para que o Senhor derrame sobre cada um nesta noite, Pai, discernimento, entendimento, sabedoria, e toma direção, meu Pai, de tudo que aqui será falado, e tudo, meu Pai, seja para a glória do Teu nome, Senhor. Graças te damos, ó Deus, porque até aqui o Senhor nos sustentou, Deus. Porque o Senhor é bom em todo tempo, o Senhor é bom, meu Deus. E temos, ó Senhor, que levantarmos, ó Deus, a nossa espada de luta, a Tua palavra, meu Deus, para combater o bom combate, meu Deus, para, meu Senhor, destruir os nossos inimigos, meu Pai,
nas hóstias espirituais da maldade, meu Deus, levando a Ti, meu Pai, as nossas petições, colocando diante de Ti, meu Deus, a nossa casa, a nossa família, a nossa parentela, Deus, porque nós sabemos, ó Deus, que os céus e a terra passarão, mas as Tuas palavras não haverão de passar, ó Deus. Ó Senhor, Te apresentamos cada um, meu Pai, da nossa casa, da nossa família. Apresentamos, meu Pai, o ministério da Igreja Central de Comunidade Cristã. Apresentamos, meu Pai, a vida do nosso pastor, sua esposa, suas filhas e toda a sua parentela, meu Deus, para que o Senhor o abençoe, para que o Senhor o fortaleça na força do seu poder, que o Senhor derrame sobre ele, meu Pai, bênçãos, Pai, sem medidas, ó Deus, porque o Teu servo, assim como cada um de nós, meu Pai, permanecemos até o dia da Tua vontade de nos chamar para estar contigo, meu Pai, nesta terra, ó Deus, pagando impostos, meu Pai, cumprindo, meu Pai, tudo aquilo que é obrigação nessa terra, meu Deus. Mas muito mais do que isso, meu Pai, queremos ter, meu Pai, obrigação com o Senhor, com a Tua palavra, assim como o Senhor tem, meu Pai, obrigação com ela, porque, ó Deus, o Senhor, meu Pai, sim, ó Deus, faz do jeito que o Senhor quer, meu Deus, e não do que o homem exige, meu Pai. Nós estamos aqui para pedir, para suplicar, meu Pai. Derrama nesta noite, meu Pai, mais e mais do Teu Espírito sobre cada carne, meu Pai. Batiza com o Espírito Santo e com fogo, meu Pai, para que cada um, meu Senhor, possa ter, meu Pai, ó Senhor Deus, o Teu Espírito Santo, Deus, porque o Senhor, meu Pai, é um Pai que não falha, meu Deus, que cuida dos seus filhos, Senhor. Oh, meu Deus, também, Senhor, Te apresentamos o nosso Brasil, meu Pai, porque pela fé nós somos israelitas, meu Pai, através do Pai Abraão, aonde o povo, meu Pai, escolhido, Te desprezaram, meu Senhor, fizeram tudo contrário ao que o Senhor queria, e aprove o Senhor nos dar uma oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, Te conhecendo, conhecendo Deus que tirou aquele povo escolhido do Egito, abriu o Mar Vermelho, andaram pelo deserto, nada faltou, meu Pai. O Senhor cuidou de cada um deles, meu Pai, mas eles viraram as costas para Ti, ó Deus. Pai, nós sabemos, meu Pai, como os seres humanos, meu Pai, como viventes nessa terra, meu Deus, como carne e sangue, meu Pai, que nem nós mesmos, Pai, não nos agradamos quando alguém, meu Pai, nos vira as costas, quando nós o ajudamos, cuidamos deles, meu Pai, e depois recebemos deles, meu Pai, o mal, recebemos dele, Pai, todo desprezo, meu Pai. Eu imagino, Senhor, que o Senhor, como um Deus, meu Pai, que fez tudo de uma maneira, meu Pai, salutar, e, Pai, recebeu desprezo, meu Pai. Venha, ó Deus, nessa noite, meu Senhor, restaurar em cada um de nós, meu Senhor, esta vontade de Te servir, ó Deus. Coloca em cada um de nós, meu Pai, um coração disposto a Te obedecer. Tira todo endurecimento, todo coração de pedra, meu Pai, de cada um de nós que ainda estamos endurecidos, e nos dá um coração de carne. Nos ajuda, Pai, a andar na santidade do Teu Espírito Santo, meu Deus. Oh, meu Deus, ajuda-nos, Pai. Levanta os caídos, meu Pai. Trata os feridos da alma, meu Pai, para que nós possamos, meu Pai, Te servir
em espírito e em verdade, de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, meu Pai. Porque nós sabemos que é assim que o Senhor gosta, porque o Senhor diz que sem fé é impossível te agradar, e sem santidade ninguém o verá, e que a fé, para termos, temos que ficar atentos, ouvir a Tua palavra, dar a ela a medida, meu Pai, com o qual ela merece, de piedade, de santidade e de toda aceitação, meu Deus. Meu Pai, toma também, meu Pai, o presidente da República, seus ministros, os ministros do Supremo, meu Pai, os senadores, deputados, governadores, prefeitos, vereadores e todos aqueles que fazem parte desta máquina pública, Pai, para que eles possam, meu Pai, fazer tudo aquilo ao qual, meu Pai, eles são pagos para isso com dinheiro, meu Pai, deste povo oprimido, meu Senhor, para que eles façam leis que dê dignidade, meu Pai, a este povo sofrido, meu Deus, que a cada dia, meu Pai, se queixa, meu Senhor, da falta de recursos, meu Senhor, em tudo quanto nós necessitamos na passagem por esta terra, meu Deus. Ó, meu Pai, ainda oramos pelos nossos irmãos israelitas lá do princípio, que viraram as costas para Deus, meu Pai, que muitos deles nem ainda acreditam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é o mesmo Deus se fazendo carne e habitando através daquele povo escolhido, meu Pai. Como pode, meu Deus? Mas é assim, meu Pai, que se nós não atentarmos aos teus ensinamentos, também iremos perecer. Porque se da mesma forma, meu Pai, nós fizermos, teremos o mesmo resultado. Pai, eu chamo atenção, meu Pai, através da Tua palavra, meu Pai. E o Senhor chama cada um esta noite para um recomeço, para um novo entendimento, para uma nova vida, um novo tempo, para aqueles que estão entenebrecidos, com os corações endurecidos, a mente já não pensa mais de dia e de noite, como o Senhor falou com Josué. Josué, não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Medita de dia e de noite na minha palavra. E Deus tem nos ensinado que quando estamos de dia e de noite, independentemente do que estivermos fazendo, Ele estará conosco, nos protegendo, porque Deus, de verdade, Ele protege cada um dos seus. E Ele diz que aquele que é dele, o maligno não toca. Meu Deus, como pode alguém desprezar o Senhor, meu Deus? Não atentar para tudo que é santo, meu Deus, e fazer tudo o quanto te agrada. Porque o homem, às vezes, faz tudo para o outro, para agradá-lo. Até tem um nome que chamam de puxa-saco. Não é? Oh, Deus! E aqueles, meu Pai, que deveriam fazer muito mais para ti, porque haverá muito mais benefício do que para qualquer um desses viventes mortais, carne e sangue, que vai virar as costas. Meu Deus! Quando este povo vai ter entendimento, meu Pai? Quando é que este povo vai entender que sem o Senhor eles não são nada?
Eles não podem botar a fé dele em qualquer desta terra, pensando que ele é general, que ele é presidente da República, que ele é um ministro de um Supremo, que ele vai poder fazer alguma coisa pela sua casa, sua família. O diabo engana. É uma mentira. E você sabe disso. Então abra os seus olhos. Abra os teus ouvidos para ouvir o que Deus traz a cada um de nós essa noite. Porque, amados irmãos, muitos estão enganados. E muitos estão, sabe, assim, servindo a este Deus de qualquer maneira, não se importando com a santidade de Deus. E muitos estão na igreja há muito tempo, viu? Mas Deus pode substituí-lo, porque esta terra substitui qualquer um quando morre, quando está doente, quando pede demissão ou é demitido, e tantas outras coisas. Que dirá este Deus que nos conhece, que nos formou, que nos criou? Meu Deus, quando este povo vai abrir os olhos para entender coisas tão simples como essas? Deus diz: sem mim nada podeis fazer. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então entrega o teu caminho hoje ao Senhor. Confia nele. Diga que você vai servi-lo, vai entregar todos os seus problemas. Não importa o que você tem de difícil nessa terra, de impossível para o homem, porque para Deus nada é impossível. Pai, nós te agradecemos por até aqui, meu Pai. E no final, ainda, meu Senhor, oraremos, ó Pai, clamaremos por cura, libertação, transformação e salvação, meu Pai, daqueles que ainda nem se converteram, meu Pai, mas por toda a sua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Santo, Santo, Santo Espírito de Deus. Amém? Aleluia! Amém, amados irmãos, vocês que já estão aqui conosco, estamos juntos, então sejam bem-vindos e uma boa noite e a paz do Senhor Jesus Cristo, né? Novamente vos dou, e se você crê, diga amém. Então, nós estamos em mais uma live, nessa terça-feira, 4 de março de 2025, né? Fazendo aquilo que é mais importante para Deus, que é falar, né, dessa palavra maravilhosa que nos sustenta, que nos levanta, que nos fortalece. Porque, amados irmãos, se não fosse este Deus, eu acredito que eu poderia nem estar aqui. Porque este mundo, meu amado, minha amada, jaz no maligno. Se as pessoas vão de encontro ao que Deus está dizendo, você pode ter certeza que é tudo que o inimigo quer. E o diabo, ele trama que uma pessoa pode sucumbir. Se não for a misericórdia de Deus, as mãos de Deus, ele vai sofrer qualquer coisa. Se Deus até colocar as mãos dele em cada um daqueles que ficam desobedecendo, pode até Deus ainda segurar para que ele possa se arrepender, para não ir, né, morar no inferno, sofrendo depois desta vida o seu espírito, dia após dia, sendo atormentado no fogo eterno do mal, ao invés de escolher, de depois de partir dessa terra, ter o que Deus tem prometido.
que é uma vida, uma segunda vida, onde não há mais dores, doenças, mas só louvores ao Pai. Já não haverá mais nada do que você tem visto nessa terra. Creia somente nisso, porque Deus, Ele é assim, e Ele tem nos explicado a cada dia que vai ser assim mesmo. Assim como foi no passado, é também agora. Deus não muda. Ele diz que eu, o Senhor, não mudo. Então, fique atento, porque Deus quer falar com você em todo o tempo. Então esteja pronto para ouvir e pronto para obedecer, porque você só vai ter bênçãos. Eu acho que se não fosse por Ele, eu sei que não estaria mais aqui. Amém? Porque quantos já partiram, né? Eu faço hoje 66 anos, né? 23 anos para 24, né? Caminhando na presença, buscando o Senhor, buscando aprender dele, estando com Ele a cada dia, me aprimorando em servi-lo, em todo o tempo estar. Então, me exercitando na fé. Porque, amados irmãos, tem dias que se nós não tivermos o tempo todo fazendo esse exercício da fé, nós esmorecemos, nós caímos e não teremos força para nos levantar de nós mesmos. Mas nós temos um Deus que é a nossa força, é a tua força. Então creia nisso e fique atento, porque Deus tem coisas grandes para a sua vida. Creia somente nisso. E tudo quanto você não puder resolver, e você tiver que está muito difícil, aí você se dirige a Deus e você diz: olha, Senhor, eu vou entregar em tuas mãos, vou confiar no Senhor. E aí pronto, descanse nele e tudo mais ele fará. Amém? Abra sua Bíblia aí em Romanos capítulo 10. Você vai ver aqui o que o Espírito Santo, né, trouxe através do nosso irmão Paulo de Tarso, né, que escreveu as cartas aos romanos naquela época. Ele já escrevia para aquele tempo e para esse tempo e para o tempo vindouro, porque Deus disse que a palavra dele não volta para ele vazia, que ela é viva e eficaz e vai estar em todo o tempo, ela não vai passar. Passa tudo. Muita gente parte daqui, mas Deus não deixa que ela possa passar. Amém? Então, fique atento a tudo isso, porque Deus é maravilhoso. E aquele que ficar vacilando com Ele, meu Deus, eu não tenho nem como, né? Não tenho nem como expressar o perigo, porque é complicado. Deus não se deixa escarnecer. Deus é um Deus, Ele dá oportunidade até o último instante, para que o homem possa entender que Ele é bom, que Ele é maravilhoso, que Ele é o Criador, que Ele nos conhece muito mais do que a nós mesmos, amados irmãos. Eu me pego às vezes orando a Deus, como eu poderia, através de uma maneira sábia, passar isso para aqueles que levam na brincadeira, cometendo erro em não dar atenção a Deus, até fala dele, mas não busca se aprofundar em conhecer esse Deus, porque eles pensam que vão perder muito, porque estão nas drogas, na prostituição, porque estão
no fumo, na bebedice, porque estão fazendo tudo aquilo ao qual são coisas da carne e que dia após dia não conseguem nem dormir, nem ter paz. Vivem uma vida miserável, né? Porque quando a gente não tem paz dentro de nós, então nós temos uma vida, né, miserável. Ou seja, a pessoa que não tem paz tem tribulação. E tribulação é boa. Ela pode ter a sua condição de ajuda a pessoa manifestar o seu conhecimento, fazer de uma maneira que possa ter resultados satisfatórios. Porque ai de nós se não fossem as tribulações, né, para poder nos trazer a nossa reflexão. Mas meu Deus, muitos não estão dando a devida atenção. Isso você pode ter certeza, porque Deus tem nos chamado a atenção quanto a isso. Amém? Então, você que já tem sua Bíblia aí nas mãos e que achou aí a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, nós vamos ler juntos, para que você possa entender o que este Deus diz à igreja. Amém? Então fique atento, porque Deus está te trazendo bênçãos nessa noite. Deus está lhe fortalecendo naquilo que você está se achando fraco. Porque não é fácil, amados irmãos, dia após dia. Em quantos dias você viver nessa terra? Aí vai depender de como você tem vivido. Amém? A palavra de Deus diz assim: irmãos, desculpe aí, viu? É de junto, não é 10, é capítulo 11. Capítulo 11, viu? Eu falei 10 aqui, mas houve uma pequena troca. Mas vamos ao capítulo 11 da carta de Paulo aos Romanos. O meu é o remanescente de Israel, o título. E aí no capítulo 11 da palavra de Deus, que está na carta aos Romanos, escrita por Paulo, está assim: pergunto, pois, acaso Deus rejeitou seu povo? De modo nenhum, porque eu mesmo sou israelita, Paulo falando, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como clamou a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram teus profetas e derrubaram os teus altares, e somente eu fiquei, e procuram matar-me. Qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Assim também, no tempo presente, sobrevivi um remanescente, segundo a eleição da graça. O remanescente somos nós, hoje, os gentios, pessoas que não faziam parte de Israel, mas que ouviram falar desse Deus maravilhoso e buscou também servi-lo, muito mais do que os próprios israelitas ali.
Aí ele diz, versículo 6 do capítulo 11, e se é pela graça, já não é mais pelas obras. Olha só, aqueles que fazem, minhas obras e tal, eu vou ser salvo porque é pelas obras que eu faço. Não, o Senhor diz, se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se assim fosse, a graça já não seria graça. Seria cobrado, né? Seria um valor pago, se você tivesse que pagar com obras. 7. Que diremos então? O que Israel busca, isso não atingiu. Mas o que Israel busca não atingiu ainda. Mas os eleitos o alcançaram. E os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu Espírito, não é o Espírito Santo, é o Espírito com letra minúscula. Deus lhes deu espírito de indiferença, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o presente. Aqueles que viraram as costas para Deus. E diz Davi, que a mesa se torne em laço e armadilha, em tropeço e retribuição para eles. Que seus olhos se escureçam, para que não vejam, e suas costas fiquem encurvadas para sempre. Pergunto, pois, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De modo nenhum, mas por causa das transgressões deles veio salvação aos gentios, para lhes provocar ciúmes. Ou seja, os próprios israelitas, né, que tropeçaram, que deram as costas, viraram as costas para o Senhor, dando desprezo, então Deus abriu o espaço para nós estarmos aqui. Amém? Então entenda que Deus, né, fez com que nós alcançássemos a condição de estarmos aqui. Porque Deus não se deixa escarnecer. Ele diz que aquele que o desprezar serão desprezados. Ou seja, como você pode obrigar alguém a fazer de forma nenhuma o que ele não quer, mesmo sendo bom para ele? É como um filho que você dá conselhos, conselhos e mais conselhos, e ele não está nem aí. Ele não olha nem para a sua piedade, para o seu coração, para o seu desgaste, ou falta de piedade. Não é isso? Amém? E aí ele diz aqui, no 12, mas se a transgressão deles é riqueza para o mundo, e o seu fracasso, riqueza para os gentios que somos nós, quanto mais sua plenitude. Dirijo-me a vós, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios. Glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso provocar ciúmes em meu povo e salvar alguns deles. Olha que coisa maravilhosa, né, que o Espírito Santo nos traz nessa noite, mostrando o quanto aquele povo que o próprio Deus o escolheu para ser seu povo,
o viraram as costas. E tudo isso é para o nosso bem hoje. Porque se isso não acontecesse, amados irmãos, nós estaríamos fora da condição de sermos salvos. Fora de termos a palavra de Deus como nosso guia, nossa direção. Nós jamais conheceríamos este Deus. Jamais seríamos curados, transformados, que dirá salvos. Então, eu louvo a Deus por essa oportunidade. Sabe quando você tem uma oportunidade, uma segunda chance, e você não o despreza? É da maneira com a qual Deus quer que cada um de nós observemos tudo isso, para que venhamos ser homens e mulheres felizes e reconhecendo tudo que Deus tem para nós, tudo que Ele pode fazer. Infelizmente, muitos não irão enxergar. Pois ele diz aqui que aqueles que agiram de tal maneira, aqui no versículo 8 do capítulo 11 diz, como está escrito, Deus lhes deu espírito de indiferença. Ele não entende a diferença de servir a Deus e não servir. Andar de qualquer forma, sofrendo, padecendo, caindo na sarjeta. Ele não olha, ele não quer ouvir falar que Deus pode fazer e ele se amar para poder ele se levantar e se entregar ao Senhor e dizer, olha Deus, verdadeiramente eu olho para o estado em que estou e eu não quero mais. Basta isso para cada um de nós analisarmos, vermos sim o que Deus quer para nós e simplesmente entregar a Deus o nosso caminho. Amém? E aí ele diz, Deus lhe deu espírito de indiferença, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o presente. Até o presente. Olha como esta palavra é viva e eficaz. Ela foi escrita há mais de 2000 anos atrás. E ele diz que Deus deu tudo isso para aqueles que viraram as costas para Deus, escolhidos que foram até o presente. O presente é hoje, amados irmãos. Você já imaginou a presciência deste Deus? Ele é um Deus onisciente, onipresente e onipotente. Ele pode tudo. E quando as pessoas duvidam, ele ainda tem a bondade, a misericórdia, a capacidade de se deixar provar. Quantas pessoas descobriram a vontade de querer conhecer esse Deus e fizeram prova de Deus e chegaram a dizer, se o Senhor existe, não é assim? Porque é muito difícil para muitos quando a pessoa não vê, acha que teria que ver. Mas Jesus, passando por aqui, por esta terra, ele teve algo dessa forma, e dentre eles, Tomé. Se eu não ver e não tocar, eu não acredito. Isso já era nuance, já era Deus mostrando que quando a gente prega a palavra de Deus, é difícil convencer as pessoas que estão habituadas a ver coisas. E quantos deles são enganados por um anúncio? Hoje, com a inteligência artificial, o cara bota uma celebridade deste mundo para cada um deles
fazendo uma propaganda de engano, dizendo que é ele que está falando, e aí o que acontece? Faz uma compra e nunca recebe. Faz um Pix, não sabe a quem recorrer, e não vê mais a cor do seu dinheiro suado, de tudo aquilo. Sabe por quê? Falta de entendimento. Falta de conhecimento. Deus diz que o povo dele sofre pela mesma falta de entendimento, de conhecimento. E aqueles que querem ver para crer, não é bem assim. A palavra de Deus, se você ler com piedade, você vai ver que ela diz, que ele diz que mais bem-aventurado é aqueles que não viram e creram. Então, a bem-aventurança ou a boa-aventurança é aquele ao qual acredita nessa palavra, que não foi eu que escrevi, e não foram pessoas qualquer que escreveram. Foram pessoas ligadas ao próprio Deus, e muitos livros desses aqui foram escritos por pessoas que nem viveram na época, que isso tem que entrar na mente daqueles que duvidam. Porque aqueles que é difícil ele entender isso, é porque ele nunca viveu o milagre de Deus. Ele nunca teve uma comunhão com Deus para saber como é que Deus trabalha. Deus trabalha assim na vida daqueles que verdadeiramente anda por fé e não por vista. Amém? Então, nós devemos ter santidade com as coisas de Deus. Olha, se é para estar na casa de Deus, naqueles dias de adoração, naqueles dias de busca, porque você entende pela sua família, pela sua casa, em busca por libertação, por uma cura para você, ou até para uma pessoa que você é bem íntima, conhece, é um conhecido, é um amigo íntimo, ou nem é íntimo, ou você tem piedade porque você sabe o que é o sofrimento de uma pessoa estar num leito de hospital, numa UTI. E isso tem que aflorar na vida de uma pessoa que conhece a Deus. Recentemente eu contei aqui um testemunho de seu Francisco, nosso vizinho lá do sítio, que ele me contou e que depois ele recebeu a visita de um anjo, uma pessoa que ele nem conhecia, para dizer a ele que Deus ouviu, naquele momento, o coração dele. Ah, o coração fala? Fala sim. Porque quando você não fala com a boca, você fala com o coração, na sua mente e no seu coração. E Deus ouve, porque Ele prescruta o seu coração e a sua mente. Ele tem essa onisciência. Amém? Então, quando você entende que esse Deus é isso, trabalha assim, e você aceita isso de verdade, você consegue adentrar nos santos dos santos e fazer um pedido a Deus, e ele faz. Eu sei que Ele faz. Eu sei que os ventos trazem chuva. Mas se você orar e pedir a Deus, Ele retém, Ele detém os ventos, as chuvas, os terremotos, os maremotos. Ah, é assim? É assim mesmo. Ou não te lembras de que quando ele estava com os discípulos no barco, veio aquela tempestade, e quando clamaram a ele, os discípulos não sabiam o que fazer, e aí Deus, o próprio Jesus Cristo, levantou e deteve aqueles ventos, e já havia bonança.
os mares que estavam revoltos se acalmaram, os ventos pararam e a tempestade cessou. Amém? Então, quando você atrela tudo quanto Deus mostrou através da incredulidade de Tomé, dessas passagens onde ele estava ali com os seus discípulos, e quando muita gente desdenha do Senhor, esse é o lado pior. Porque aí Deus já os entregou na mão de Satanás. Mas é assim, Edmilson? Sim. Deus disse, olha, eu não posso mais segurar, intervir por ele, porque ele já não atende mais. Sabe, aquela pessoa que você ora, aí agora fica à mercê da vontade dele, do seu livre-arbítrio. Porque Deus, ele só é seu Senhor quando você entrega a sua vontade. A minha vontade da carne era ter isso, era ser assim, era ser outro. Não, irmão, já não sou mais. Eu quero ser igual a Cristo. Eu quero perdoar, por mais que a pessoa tenha me feito. Eu quero amar, mesmo que eu ainda não seja amado. Você está fazendo a vontade de Cristo, que é o próprio Deus. Quando eu falar Cristo, eu falo Cristo, Filho, falo o Espírito Santo e falo o Pai. Mas os três são um. São três em um. Então, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo, todos fazem a mesma obra divina. Amém? Então, isso é importante você saber para que você seja abençoado, você seja protegido, né? Eu fico me regozijando, testemunho muito rapidinho, que aconteceu esse fim de semana, né? Eu estava em Serrinha com, né, a turma lá, que Deus abençoe a todos, muito obrigado pela, né, o acolhimento, né? Não só porque somos da mesma carne, né, do mesmo sangue, mas pela bondade, pela, né, o caráter, pela toda o abraço, toda a atenção, né, de que estivemos ali, né, com Vere, né, Nena, Vandalva, né, Verinha, né, e até Walter. E esse é o maior de todos, né, do milagre, né, do cuidado de Deus. Então ali eu estava planejando, porque Deus botou no meu coração para poder estar com Walter. Eu queria ir à Conceição do Coité. E aí surgiram algumas coisas e tal, e aí vou, não vou e tal. Ah, eu vou no sábado, e aí surgiu um outro trabalho para fazer no sábado, e aí me deixou, né, um pouco já cansado, quando Deus me deu, que sempre me dá vitória nas minhas lutas, na minha busca, e ali eu acabei de fazer um serviço, já era meio-dia e tanto, eu diria, vai ficar tarde, porque até o deslocamento, ir, voltar e ter esse contato para poder vê-lo, e aí a gente acabou não indo. E aí se passou o domingo, e quando foi na segunda, as meninas disseram, provavelmente ele não venha, porque está tudo fechado, tudo feriado, então ele não vem. Que ele vinha sempre nos dias de segunda-feira. E aí, para minha alegria, né, não tanto surpreso, mas alegre. Ele apareceu, e aí eu pude vê-lo, pude estar com ele. Não fui a Coité, mas Deus o trouxe por outra, ele com outra razão, porque acho que ele nem sabia que eu estava lá.
Mas aquele desejo me foi, né, feito, realizado por Deus. Oh, Deus maravilhoso, cuidadoso. Você pensa, você sente vontade e Ele realiza. Quando é que os homens, as mulheres, que até já conhecem a palavra de Deus, vão verdadeiramente, né, abrir os olhos? Porque para estes, está escrito aqui, não estão com o espírito de indiferença. Aqueles, Deus não está dando olhos para não ver, mas para ver. E somos nós escolhidos, como está logo depois, né? Que no versículo 10 do capítulo 11 diz assim, que seus olhos se escureçam para que não vejam, e as suas costas fiquem curvadas para sempre? Não, porque Deus pergunta aí, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De modo nenhum. Então somos nós, esses, que nós cremos e botamos em ação. Hoje, eu estava dizendo, estava lavando roupa, e aí deu aquele vento que viria a chuva. Mas eu disse, olha, quando o vento vem, é vento de chuva. Mas eu creio que Deus, por um pedido seu, uma oração, ô Deus, segura essa chuva aí, porque eu lavei roupa e preciso secar. Deus ouve, e não choveu. Então, o que acontece? Eu creio que Deus é assim mesmo. Que por você, se o avião parar os motores e você for agradável, e um homem segundo o coração de Deus, um amigo de Deus, um servo obediente, Deus lhe tem tanto apreço que ele não vai deixar o avião, ele vai fazer qualquer coisa. Só digo a você que o avião não vai cair com você. Amém? Ele vai botar as mãos. Este é o nosso Deus. Este é o Deus que você tem que acreditar. Ah, mas Edmilson, eu não tenho mais esperança de encontrar, né? Os meus animais fugiram, eu não sei onde eles estão, como Saul foi procurar as jumentas do pai. Que as meninas, as filhas, diz que soltaram os estudiosos, foram para fazer uma novela, e diz que foi as filhas que soltaram para chamar a atenção do pai. E aí ele foi procurar essas jumentas, assim como qualquer outra coisa que a gente perde. Aí você vai aqui para o Novo Testamento, tem lá as dracmas, a mulher que perdendo uma de suas dracmas, de suas 10 dracmas, ela desarruma tudo, varre tudo até encontrá-la. Como às vezes eu estou procurando uma coisa aqui, aí eu paro, penso, digo, rapaz, aqui não some nada. Eu vou achar em nome de Jesus. Aí clama ao Espírito Santo. Vai indo, aí daqui a pouco a gente encontra. A Alda é testemunha disso também. Sempre assim. Então é isso, amados irmãos, que nós temos essa noite para dizer que nós somos o remanescente de Israel. Somos aqueles que foi dada a oportunidade. Então não jogue fora essa oportunidade, porque Deus tem tanta coisa boa, tanta coisa maravilhosa para você e para mim e para todos que derem ouvido a essa palavra, obedecendo em todo o tempo, fazendo um compromisso com Deus. Edmilson, como é que eu faço um compromisso com Deus? Você entrega o teu caminho a Ele. Você diz, de agora em diante, Senhor, eu não quero. Como é que eu faço? Decide aceitar Jesus como seu Senhor e suficiente Salvador, acreditando que Ele é o Filho de Deus. Se batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um pastor, um servo de Deus vai lhe batizar, e a partir daquele momento você vai se empenhar em aprender tudo o quanto está escrito, porque ele tem compromisso com o que está escrito. E se você atentar para o que está escrito e fizer tudo quanto ele ensina, pronto, você
entregou o seu caminho, você é do Senhor e nenhum mal vai lhe tocar. E você vai estar debaixo do esconderijo do Senhor, que é a bênção dele, as mãos, a proteção, para a glória, para a honra e para louvor deste Deus maravilhoso. Amém? Então, esse é o nosso estudo de hoje. Eu agora quero orar com você para encerrar. Amém? Se você tiver aí, quiser, bote um copo com água. Está sentindo alguma coisa, algum mal-estar e tal? Coloca aí um copo com água para ser um ponto de contato e diga: Deus, coloque o teu poder nesta água, para quando eu bebê-la, eu fique curado disso. Ou então, que traga paz para dentro de mim. Ou então, que o Senhor possa agir na minha vida, matar a minha sede. Amém? Então Deus vai fazer isso. Se você tem um óleo ungido, ou um pouco de óleo, de azeite de oliva, você bota diante do Senhor, apresentando a Ele, e Ele vai simplesmente colocar o poder dEle, e a unção com o óleo vai despedaçar todo o jugo, onde tiver uma dor. Ah, está doendo aqui, passe o óleo agora. Eu desafio a você passar com fé e não acontecer. Porque esse é o Deus que eu estou falando dele aqui, esse é o Deus que eu acredito. Se você crer, você verá a glória de Deus. Se você tem um filho, uma filha, está nas drogas, na prostituição, na bebedice, no fumo, em tudo quanto é ruim, está endurecido, pega uma roupa dele ou dela, coloque diante do Senhor, um sabonete, uma pasta, sei lá, Deus vai lhe guiar, lhe induzir de como você vai fazer. Tudo por Ele e para Ele vai ser feito, e você vai dar a glória dele. Você vai ver a glória de Deus. Então, se você quer uma cura para alguém que você sabe que está hospitalizado, agora vamos orar até pelo o rapaz que está na UTI ainda. É o genro é o cunhado de Daci, meu nome é Beto, né? Oremos por ele também. Não, já esteve na UTI tratando, né? Mas ainda está em tratamento, sempre retornando por um problema. Leucemia. Mas Deus dá vitória. Para Deus, nada é impossível. Para o homem pode até ser. Amém? Então, se você quer, né, orar comigo, com fé, não sei qual é o seu problema, não sei qual é a sua dificuldade, mas Deus vai fazer um milagre se você crer. Amém? Senhor Deus e Pai, graças te damos, ó Deus, por esta palavra de hoje, por este ensinamento, meu Pai. Que eu acredito, meu Senhor, que o Senhor vai nos fazer guardar nos nossos corações e na nossa mente. O Senhor fará milagres e maravilhas, meu Pai, ainda esta noite, para que todos saibam que o Senhor não mudou e não muda e não vai mudar. O Senhor, mesmo Deus de ontem, de hoje, eternamente será um Deus cheio de misericórdia, mas que o Senhor quer compromisso. Então, meu Deus, coloca, meu Pai, um coração, meu Pai, de carne, disposto a te obedecer em cada um que esteve conosco, e aqueles que ouvirem, meu Pai, essa live, em qualquer tempo, em qualquer lugar, verdadeiramente entenda, meu Pai, o teu propósito e os ajude, meu Pai, para que eles possam se converter dos seus maus caminhos, meu Pai. Deus faz milagres e maravilhas, cura, liberta, transforma, traz aqueles que estão afastados, meu Pai, dos seus caminhos, recongrega-os, Pai, nos dá força,
Nos dá, meu Pai, discernimento, entendimento, nos dá tua direção, meu Pai, para que possamos nunca nos desviarmos, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que nós tenhamos, meu Pai, a vontade dentro de nós de meditar de dia e de noite na tua palavra, meu Deus, porque ela é o alimento para a nossa alma, para o nosso espírito, Deus. Oh, meu Deus, traz esse entendimento, meu Pai, para cada um que ouvir a tua voz agora, meu Pai. Deus, faz com que cada um, meu Pai, se enoje daquilo que não agrada a Deus, que não vem do Senhor. Meu Pai, te apresentamos ainda e te pedimos pela vida do teu servo, nosso pastor, para que o Senhor fortaleça, o dirija na santidade do teu Espírito, derramando sobre ele cada vez mais da tua graça e do teu amor, meu Pai. E abençoe ele com toda sorte de bênçãos espirituais e também materiais, para que ele possa, meu Pai, sim, meu Pai, entender que o Senhor nada o deixa faltar para aqueles que verdadeiramente, meu Pai, são servos fiéis e obedientes. Pai, te apresentamos ainda as nossas autoridades que estão em iminência, para que o Senhor adentre os corações e tire todo o mal que impera no meio deles, toda falcatrua, todo roubo, todo engano, todo desvio de conduta, todo desvio financeiro, tudo aquilo, meu Pai, que não seria para ser feito, mas que o Senhor, com o teu poder, meu Pai, que nada fica oculto aos teus olhos, possa, meu Pai, sim, adentrar e fazer um grande milagre. Faça isso para a glória do teu nome, meu Pai. Abençoa o teu Israel e acolha, meu Pai, e acalma aqueles que perderam seus entes queridos nessas guerras, meu Pai, de Israel, Hamas, Ucrânia e Rússia, e tudo aquilo, meu Pai, que tem o diabo se levantado para fazer o mal. Que o Senhor abençoe cada um que esteve conosco e toda a sua casa, a sua família, toda a sua parentela, meu Deus, dando sonhos como de José, dando a paz que excede todo entendimento, curando, libertando, transformando, para a glória, para a honra e para o louvor do nome de Jesus Cristo, meu Pai. É o que te pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém. Diga graças a Deus e louvemos ao Senhor com as nossas palmas de louvor a Ele, porque só Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda exaltação. Amém? Muito obrigado vocês que estiveram aqui conosco, porque eu agradeço pelo poder do nome de Jesus, porque eu sei que nada disso vai se perder. A fé vem pelo ouvir. E ouvindo a palavra de Deus, você vai ter fé. Eu creio. Viu? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, sim. Vere, Edelson, né? Alda aqui, que está aqui ao meu lado, Edna e toda a sua casa, a sua família, né? Porque você é um intercessor da sua casa, né? Mas tome uma decisão na sua vida e você vai ver que Deus não falha. Este Deus não falha, Ele nunca falhou e não falhará. Até lá, na próxima terça, se assim o Senhor assim quiser que nós venhamos estar aqui novamente numa terça. Se Ele voltar, nós estaremos com Ele na glória. Creia assim mesmo, certo? Uma boa noite e a paz do Senhor Jesus Cristo para todos.